Glória a Deus, amém. Pastor orando por mim ali, falando, cuida do Samuel, eu estou aqui, cuida Jesus, cuida mesmo. Glória a Deus, para quem ainda não me conhece, já fui apresentada, meu nome é Ariela, eu sou esposa do Michael, aquele rapaz bonito que está sentado ali. Amém. E aquele ali é meu filho, o Samuel. E eu estou aqui, oh Deus, cuida lá do meu filho, fico aqui olhando para ele. Mas glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida que está aqui nessa noite. Eu queria te conhecer um pouquinho mais. Quem nos visita pela primeira, pela segunda vez? Levanta a sua mão, por favor. Amém. Muitos visitantes, sejam todos bem-vindos, tá? Essa é a sua casa, é uma alegria de receber aqui você nesta noite. Eu fui desafiada, convocada pelo pastor Bruno. O meu sim, amém, foi para esta noite. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu gostaria de compartilhar uma palavra, e esse tema não é à toa, é sim, amém, para aquilo que vem dos céus, amém? É o sim, amém, que nós temos que dar para a vontade do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus, nós não vamos abrir a nossa Bíblia ainda, mas essa expressão do tema de hoje, sim, amém, é algo que nós usamos muito aqui na nossa igreja, na Nova Aliança, né? O pastor Marcos Paulo, de vez em quando ele chega assim para a gente e fala assim, minha filha, sim, amém? Aí fica assim, para que é mesmo, pastor? Só diz sim, amém. Aí fica até com medo na hora, né? Não sei se já foi pego por o pastor Marcos Paulo. Ele fala direto isso. Aí eu falo, pastor, fala logo o que é, antes de eu dizer sim, amém. Mas justamente isso, às vezes, aquilo que Deus requer de nós, nem sempre Ele vai dizer de uma vez, né? Às vezes Ele vai falando paulatinamente. Mas você tem que dizer sim, amém, para aquilo que vem do Senhor. E eu disse sim, amém, para estar aqui nessa noite. Como a pastora falou, muitos desafios. Meu filho tem 4 meses, o tempo, o coração da gente fica apertado. Mas eu sei que é um tempo de viver o sobrenatural do Senhor. Eu sei que é um tempo de dizer sim, de dizer amém, o propósito do Senhor nas nossas vidas. E antes de nós falarmos sobre esse sim, amém, que nós precisamos dar ao Senhor, dizer sim, amém ao nosso propósito, eu queria falar sobre o propósito. Eu não sei se você já se perguntou, mas eu passei boa parte da minha vida falando sobre isso. Na verdade, me perguntando o que é propósito. Todo mundo fala, né? Deus tem um propósito para a sua vida. Parece que até um jargão. Todo mundo fala isso. Deus tem um propósito para a sua vida. Aí você fica, mas que propósito é esse? Todo mundo fala que eu tenho. Todo mundo parece que sabe, menos eu. Não sei desse propósito. Quantos já se perguntaram isso? Será que foi só eu? Eu passei a minha vida toda, gente, falando nisso, me perguntando. E quando alguém orava por mim, Deus tem um propósito para essa mulher, e orava, eu falo, meu Deus, só me diz qual é. Porque eu ainda não descobri. E eu sei que é algo que às vezes, no nosso coração, a gente fica se perguntando, se questionando. Deus, todo mundo fala que eu tenho um propósito, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? Pergunta aí para o seu irmão, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu não sei se você sabe, mas eu vou trazer um muito certo para você nessa noite. Está lá em Mateus 28, 19. Abre aí. Glória a Deus. Mateus 28, 19. Quantos encontraram aí? Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome do Filho e do Espírito Santo. De novo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em meu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A primeira ordem, e aqui é uma ordem, não é um pedido, não é uma escolha, é uma ordem de Jesus, são palavras de Jesus. O propósito de Deus para a sua vida
E aqui eu quero falar do propósito universal. O que é o propósito universal? Que todos foram chamados para fazer. Essa aqui não foi chamada, esse aqui não foi chamado, não. Essa aqui é uma ordenança e é um propósito de Deus para todos nós que estamos aqui. Amém? É o propósito universal. Todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Diga assim: eu fui chamado para fazer discípulos. Amém? Esse é o propósito universal. Ninguém foge dele. E existe o propósito específico, que no caso é como você vai fazer isso. Como você vai fazer discípulos, como você vai ganhar discípulos. Esse seria o propósito específico. Geralmente, o propósito específico, ele está relacionado com seus dons, com seus talentos, com aquilo que você gosta de fazer, com as suas afinidades. É difícil, é muito difícil Deus requerer algo de você, te pedir algo que você não tenha condições de fazer. Né? Eu, por exemplo, eu não fui chamada para ganhar discípulos através do louvor. Eu não canto nada, não sei nem para onde é que vai. Então, assim, eu sei que eu não tenho nenhum tipo de afinidade com louvor. Então, não é por aí que vai, entende? O propósito específico tem muito a ver com seus dons, com aquilo que você sabe fazer de melhor, com aquilo que você gosta. Pode ser através do teatro, pode ser através da dança, pode ser através das células, de evangelismo. Eu não sei, mas Deus vai com certeza trazer clareza para você. Eu demorei um pouco identificar o meu chamado no que diz respeito ao específico. Por isso eu passei por muitas áreas antes de estar aqui nessa noite. E aqui há uma dica importante para você. Você que ainda não tem clareza. É importante sim que você faça tudo que vier às suas mãos, como diz a palavra. Aquilo que o seu líder te chamar para fazer, te convocar para fazer, vá e faça. Seja desafiado por Deus. Ah, eu não sei dançar. Irmão, muita gente não sabe, a gente aprende. Certo? Eu não sei cantar, a gente aprende. Às vezes Deus desperta o nosso dom específico, o nosso chamado específico, nesses desafios. Eu tenho uma cunhada, o nome dela é Jaqueline, e eu lembro como se fosse hoje. Ia ter uma gincana na igreja, e eu falei assim: Jaqueline, eu sinto um negócio diferente na tua voz. Mana, canta aí, tu vai cantar. Ela falou assim: Ariela, eu não canto nada. Eu falei: mana, canta, tu vai cantar. O desafio era fazer tipo uma música, sabe? Um arranjo, cantar no playback. Era o desafio da gincana. Aí eu falei assim: tu vai cantar, Jaqueline. E ela pegou e começou a cantar. Ela descobriu o talento dela. A minha cunhada é uma levita, nem sei se a palavra é certa. Ela é uma ministra de louvor hoje. Canta super bem. Ministra no Senhor. Você entende o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes o seu dom, aquilo que Deus te chamou para fazer, o específico, vai surgir e vai ser claro para você dessa maneira. Você precisa se envolver naquilo que há na igreja para que você entenda o seu propósito. Agora ficar fora, falar: não sei, não quero. Aí você vai andar, e dificilmente você vai compreender o seu propósito. Por isso a importância de você estar numa célula, por isso a importância de você estar aqui na igreja, de estar dentro do corpo de Cristo, que aqui fica mais fácil você entender aquilo que Deus te chamou para fazer especificamente. Amém? Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Se envolva naquilo que o seu líder te desafiar a fazer. Vai fazer evangelismo, vai dançar, vai fazer teatro, até que Deus traga clareza. Eu andei, irmão, eu fiz de tudo, inclusive cantar. Até no louvor eu já me desafiei. Não era o meu chamado, não era. Mas eu precisei andar, caminhar por alguns deles, para que hoje eu tivesse clareza qual é o meu chamado. Amém? Nós precisamos dizer sim e amém para o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu queria falar de um homem que foi desafiado por Deus, por um propósito, para uma missão grandiosa. Está lá em Mateus. Abre a sua Bíblia aí no capítulo 1. Glória a Deus. Eu não sei se você já ouviu uma pregação sobre ele.
eu ainda não me recordo de ter ouvido. E eu queria falar sobre José. Glória a Deus. José, esposo de Maria, pai de Jesus. Não, claro, não aquele que concebeu, mas aquele que criou Jesus. Eu queria ler com você o que está aí, o capítulo 1, verso 16, diz assim: E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Maria, ela não foi escolhida à toa. Claro que ela tinha um coração, ela tinha os requisitos para ser a mãe de Jesus, mas existe algo muito importante na escolha de Maria para ser a mãe de Jesus. Ela era prometida a José. O que isso tem a ver? A promessa de Jesus, que ele viria à terra, diz respeito que quando Jesus viria, ele viria da tribo de Judá. E as mulheres não eram contadas, elas não vinham dela a descendência. Era a partir dos homens que se contava a linhagem daquela época. Então, mesmo que Maria fosse da tribo de Judá, não valeria muito naquela época. Ela precisava ser casada com um homem da tribo de Judá. Então, a escolha dela não foi à toa. Ela era prometida a José. E o fato de José ser escolhida é uma das coisas que a gente até fala. Deus não une apenas corpos no casamento. Ele une propósitos. E aqui fica muito claro isso. A união de José e de Maria unia um propósito. Que no caso era criar Jesus. Você entende a grandiosidade disso? Ela não foi escolhida à toa, ela era prometida a José. E José tinha um papel importantíssimo nisso. Ela não foi escolhida à toa, é porque ela era mulher de José. E você sabe a história, José quando soube, né? Ele descobriu, não diz como que ele descobriu, se foi ela que contou. Mas a Bíblia diz que, você vai ler, no verso 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, ainda no capítulo 1. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. E aqui eu quero falar de algumas coisas que nós precisamos vencer para nós cumprirmos nosso propósito. E a primeira delas é que nós precisamos vencer o nosso orgulho. José, quando soube que Maria estava grávida, ele teve com certeza ali, quem é homem, Deus, eu não sei como é que deve ser, mas eu quero que você imagine sua esposa, sua futura esposa está querendo noivo dela, de repente ela aparece com uma barriga. Eu não sei para os homens aí como é que seria um negócio desse. Mas você imagina a situação. Aquele homem teve o orgulho dele ferido. Ele ficou extremamente ofendido. Ele teve ali, ele foi ferido uma ofensa, porque, meu Deus, a minha esposa, a futura esposa, está grávida. E agora não é meu, eu tenho certeza que não é meu, de quem é? E uma das coisas que José precisou vencer para cumprir a missão dele, que era ser pai de Jesus, foi vencer o orgulho. O orgulho, a ofensa para ele, no coração dele, de agora ter esperado, que a esposa dele estava esperando o filho que não era dele. E a Bíblia vai falar, vamos continuar aí, lendo, no verso 23, no 20 ainda, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não teme receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Amém? Uma das coisas que nós precisamos vencer é o orgulho. Orgulho de quê, Ariela? Muitas vezes o orgulho de começar de forma pequena. Quantas vezes nós queremos estar em lugares de destaque, lugares grandes, e a gente não quer começar do pequeno. A gente tem orgulho demais para, às vezes, começar limpando a igreja, limpando os banheiros da igreja. Todo mundo aqui, irmão, não tem um que não queira. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Nós gostamos de ser reconhecidos, nós gostamos de holofote, nós gostamos de aparecer. Essa é uma verdade. E muitas vezes nós temos orgulho para não começar do pequeno. Muitas vezes tem orgulho, é eu que vou limpar a igreja, eu que vou começar limpando o banheiro da igreja, eu que vou ficar liderando célula. Não, eu quero estar no altar, eu quero estar aqui cantando, eu quero estar aqui louvando, eu quero estar aqui pregando. Muitas vezes nós temos muito orgulho para começar do pequeno. E uma das coisas que você precisa ser desafiado para cumprir o seu propósito é deixar o orgulho. Orgulho de quê? Orgulho de mostrar as suas fraquezas. Muitas vezes nós somos orgulhosos e não queremos demonstrar as nossas fraquezas. Não queremos demonstrar os nossos erros. Escondemos as nossas falhas, temos orgulho. O que vão pensar de mim? Às vezes o orgulho prende você e você não consegue cumprir o seu propósito porque é orgulhoso demais para mostrar de fato quem você é. Mostrar as suas fraquezas. Às vezes você é orgulhoso demais para falar assim, eu vou começar. O seu líder fala, meu filho, você vai começar ali na recepção da igreja. Quantas vezes nós somos orgulhosos e não queremos começar do pequeno? Não queremos mostrar as nossas fraquezas. José, para cumprir esse propósito de ser pai de Jesus, ele precisou vencer o orgulho ferido dele. Nós precisamos vencer o orgulho se nós quisermos cumprir o nosso propósito nessa terra. Vença o orgulho de mostrar as suas fraquezas. Eu não sei, às vezes, aquilo que está no seu coração, aquilo que você precisa expor, aquilo que você precisa dizer, mas vença. Vença o orgulho de ser envergonhado, vença o orgulho de ser, às vezes, exposto, porque uma coisa que fere a gente é a exposição. Nós, às vezes, estamos feridos quando nós estamos expostos nas nossas fraquezas. Mas nós precisamos vencer o orgulho se nós quisermos, de fato, cumprir o nosso propósito. Comece do pequeno. Para nós estarmos aqui, para que eu estivesse aqui nessa noite, outra pessoa precisou arrumar a igreja, precisou limpar essa igreja, precisou recepcionar ali. Existem os bastidores por detrás de tudo isso. Seja desafiado por Deus. Se hoje o que vier nas tuas mãos para fazer é pequeno, não tem um holofote, ninguém vai ver, amado, minha irmã, meu irmão, faça, amém? Faça aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Parece pequeno agora, mas sem você, sem a sua mão de obra, muito provável que algumas coisas não aconteçam. Se não tivesse alguém para arrumar a igreja, onde você sentaria? Eu podia falar aqui sozinha. Não ia adiantar. Não adianta o pregador se não existe uma pessoa que recepcione, o intercessor que está aqui, que ora, o levita. Tudo isso é muito importante. Mesmo nas pequenas coisas, irmão, se sinta grata ao Senhor, porque Ele tem colocado nas suas mãos. Vença o orgulho. Comece pequeno, irmão. Nessa célula, às vezes, só tem uma pessoa. Quantas vezes eu tinha vergonha, né? Eu ficava, meu Deus, com orgulho ferido. Quando falava assim, Ariela, quantas pessoas tem na tua célula? Aí todo mundo falava, tem 10, eu tenho 15, eu tenho 20. Eu falava assim, meu Deus, quantas pessoas que eu vou dizer que tem na minha célula? Não tem ninguém ainda. Meu Deus. Começar pequeno, muitas vezes. Nós precisamos vencer o nosso orgulho, para que a gente possa cumprir o nosso propósito. E José, ele foi desafiado por Deus a vencer o orgulho dele. E ele venceu, porque a Bíblia diz aqui, ele se levantou e tomou Maria como esposa. Glória a Deus.
E ele vai falar muitas outras coisas. José tem muitas coisas para nos ensinar. Vamos continuar lendo aí. Glória a Deus. No verso... Ainda no verso 2, capítulo 2. Depois de Jesus nasceu em Belém, da Judéia, no dia de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Essa é a história que todo mundo conhece. Jesus nasceu no tempo que Herodes era o governador. E quando os magos chegaram para ele, falaram assim: olha, onde nasceu o rei dos judeus? Herodes ficou assim, irritadíssimo. Um rei que vai tomar o meu lugar, que vai destruir o meu povo, está sobre o meu domínio. E a Bíblia fala que Herodes deu uma ordem, que era matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E aqui nós vamos ver o segundo desafio para cumprir o nosso propósito. Vamos continuar. No verso 2 ainda. 11. Ao entrar na casa vizinha, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se e adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo advertido em sonho, para que não voltasse a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. O segundo desafio para nós cumprirmos nosso propósito é vencer o comodismo. Diga assim: vencer o comodismo. Quantos aqui são nascidos imperatriz? Muita gente. Vou fazer uma pergunta, não sei se eu vou ter muitas mãos levantadas, mas quem mora na mesma casa desde quando nasceu? Algumas pessoas. Quem estudou a adolescência toda no mesmo colégio? Coisa boa, coisa boa. Eu não vou falar quais colégios eu estudei. José, irmão, ele agora foi desafiado para cumprir o propósito dele, para guardar Jesus, guardar a esposa, a mudar de localidade. E não era qualquer lugar, irmão, era o Egito. Era um lugar que os judeus tinham mais lembranças, porque foi no tempo que eles ficaram escravos. Na lembrança de José, as histórias que José havia ouvido sobre o Egito eram coisas ruins. E Deus falava para ele: vá lá para o Egito. Muitas vezes, para nós cumprirmos nosso propósito, nós precisamos vencer o comodismo. Nós precisamos mudar. Deus nos desafia a mudar. Mudar de quê? Mudar de atitudes para começar. Nós precisamos muitas vezes cumprir o nosso propósito, mudar de atitudes. Abandonar as velhas práticas. Abandonar o velho homem. A Bíblia fala: se roubavas, não roubes mais. Se adulteravas, não adultere mais. Muitas vezes Deus está nos desafiando a cumprir o nosso propósito e você vai ser desafiado a mudar. A começar pelas suas atitudes. Às vezes você vai precisar acordar mais cedo, se você quiser orar um pouco mais. Você vai precisar acordar mais cedo, se o propósito de Deus para a sua vida talvez é passar em um curso como medicina, não sei. Mas eu nunca vi ninguém passar medicina dormindo. Eu ainda não conheci um, mas vai que dá sorte aí, né? Às vezes seu propósito é que deseja muito passar num curso, conseguir um emprego e nunca foi entregar um currículo, meu amigo. Não vai acontecer. Você vai precisar mudar de atitudes. Se você quer coisas novas na sua vida, suas atitudes precisam ser novas. Nós ainda estamos no início do ano. E ainda dá tempo de você mudar, amém? Dá tempo de você tomar novas atitudes.
E José foi desafiado a mudar de localidade. Às vezes, a mudança que Deus está te pedindo é uma mudança muito brusca, que parece para você, poxa, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir deixar de fazer sexo no meu namoro. É impossível esse negócio. É impossível deixar meu namorado, eu gosto demais dele. É impossível mudar de emprego, eu amo esse emprego. Eu gosto demais desse emprego. Não vou sair daqui não. E às vezes aquilo que Deus está te pedindo hoje é uma mudança brusca, que vai mexer com você, vai mexer com a sua família, vai mexer com tudo que está à sua volta. Para José, ele foi desafiado a mudar de localidade, agora para o Egito, um lugar que não trazia tantas lembranças boas para ele. Eu hoje, para estar aqui, em Imperatriz, eu fui desafiada por Deus a mudar de localidade. Eu era de Marabá, na verdade sou de Marabá, Pará. E há 2 anos e meio atrás, os nossos pastores, que eram então eles, hoje nossos amigos, eles vieram para a Imperatriz e nós sentimos de Deus de acompanhá-los. Mas, meu irmão, eu vim para a Imperatriz sem rumo, sem, como é que o povo fala, sem eira e sem beira. É um negócio complicado. Mas era o que Deus tinha para mim naquela época. Ariela vai para a Imperatriz. Eu falava, meu Deus, eu vou largar minha casa, eu estava empregada na prefeitura. Era contrato, mas todo mundo queria um contrato na prefeitura. Tinha mais 1 ano e meio ainda. Eu falava, meu Deus, meu esposo estava trabalhando. Eu falava, meu Deus, eu vou fazer o quê, Imperatriz? Sem um trabalho, sem uma casa, sem nada, meu Deus. Me ajuda. Mas Deus queria que eu viesse para a Imperatriz. Muitas vezes Deus vai te pedir coisas que parecem para você difíceis demais de serem feitas. Mas é necessário mudar, se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém? José precisou mudar de localidade para que o propósito do Senhor se cumprisse, para que ele conseguisse cumprir a missão dele, que naquele momento era cuidar de Jesus e de Maria. E nós vamos continuar. José tem muita coisa para nos ensinar ainda. Ainda no verso 2, José ele foi visitado pelo anjo 4 vezes. E as 4 vezes José disse sim e amém para o anjo, para a vontade do Senhor. Ainda no verso 13, depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José os sonhos que já li. Então se levantou, tomou o menino, sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Verso 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelael estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se e foi para a região da Galileia. Amém? Até aí. E a terceira coisa, já estou finalizando, que José precisou vencer foi o medo. Ele já estava no Egito, a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou, mas em torno de 1 a 4 anos, depois que Jesus havia nascido, Herodes morreu. E agora, novamente, o anjo vai visitá-lo e fala: olha, levanta aí e volta lá para Israel. E quando o anjo falou, novamente, qual foi a resposta de José? Levantou e foi. Mas, chegando lá em Israel, ele se deparou com o filho de Herodes no poder. E a Bíblia diz que ele ficou com medo. Medo de estar ali, medo de permanecer naquele lugar, medo de ir para a Judéia. Muitas vezes nós vamos precisar vencer o medo se a gente quiser cumprir o propósito de Deus. Medo do que, Ariela? Medo de fracassar. Medo de você errar. Quantas vezes Deus nos pede coisas que nós seremos os primeiros a fazer, ninguém fez. E Ele te pede, faz. E você tem medo de fazer. Quantos já tiveram medo aqui de fazer algo
que Deus te desafiou, falou assim, mas gente, réis mortais, por que eu? Quantas vezes nós sentimos medo diante dos desafios? José teve medo de voltar para Israel, para a Judéia. Natural, natural. O medo é algo natural. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor, amém? 1 João 4,18 fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aleluia. Você pode e deve vencer o medo. Medo de ser líder. Eu tenho medo demais de negócio de liderança. Esse negócio de liderança, não é para mim não. Eu tenho medo de casar. Às vezes seu pai, sua mãe são os exemplos e você não vê neles referências de casamento. Eu que vou casar, eu conheço, eu tenho uma prima que quando fala de casamento ela faz até o sinal da cruz. Porque a referência dela são os pais divorciados, os pais que brigaram, o pai que é agressivo. Ela fala, tia, ela me chama de tia porque ela é bem mais nova do que eu, apesar de nós sermos primas. Ela fala, tia, vou casar não, eu que vou casar para sofrer na mão de homem, eu que vou casar, quero a minha independência. Talvez as suas memórias tragam para você medo de ser mãe. Uma das coisas que eu tinha medo era de ser mãe. Eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta não. Eu falava, Jesus, como é que eu vou pegar aquele meninozinho? Como é que eu vou cuidar dessa criança? Eu tinha muito medo de ser mãe. E eu precisei vencer o medo para ser mãe. Você vai precisar vencer os seus medos se você quiser cumprir o seu propósito. Você vai precisar perder o seu medo de fracassar. E se eu errar, Ariela? E se não ficar bonito? Porque é uma coisa que a gente acha, e se não ficar bonito? Eu tenho uma pessoa que não fala o nome dela, mas ela começou a fazer uns vídeos agora na internet. Gente, que legal. É o meio de ela evangelizar, é o meio de ela alcançar pessoas. E às vezes você vai ter que vencer o medo, vencer o medo, tirar a vergonha, fazer o bendito vídeo e mandar no Instagram. É o meio de evangelismo hoje, amém? Você vai ter que perder o medo de ir lá na frente, de falar, o medo de compartilhar a palavra. Você precisa vencer os seus medos. Quais são eles? Quais são os medos que têm te parado? Quais são os medos que têm feito você, que têm te bloqueado? José teve medo. É natural ter medo. Mas nós precisamos vencer os medos, se nós quisermos cumprir o nosso propósito nessa terra. Amém? E nós somos capazes, eu e você, somos capazes no Senhor. Ele é que nos fortalece. Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. E em Salmos 51, capítulo 12, você pode abrir aí. Salmos 51, capítulo 12. Diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? José precisou ser extremamente obediente. Se existe algo que define José, é a obediência. 4 vezes o anjo o visitou e 4 vezes ele disse sim e amém para a vontade do Senhor. Sim e amém para aquilo que Deus estava pedindo para ele naquele momento. Nós precisamos buscar do Senhor um espírito pronto para obedecê-lo. Um espírito pronto para dizer sim e amém para Ele. Independente da sua idade, independente do seu credo, de religião, Deus está te desafiando nesta noite a cumprir o propósito dEle. A cumprir o seu chamado, que é fazer discípulos. Eu não sei de que forma Ele vai te usar para alcançar pessoas. Mas eu quero te dizer que Ele quer te usar.
Ele precisa de você. A Bíblia diz que a seara, o que, gente? Pronta. O que está faltando? O que está faltando? Trabalhadores. A seara está pronta. O que falta são os trabalhadores. O que está faltando é eu. O que está faltando é você, para que esse propósito se cumpra. Jesus, Senhor Deus, conta comigo e com você, para que nós possamos fazer discípulos nessa nação. A Ariela tem certeza que é comigo? Tem certeza que é para mim? Eu não tenho dúvida. E se você chegou com alguma dúvida nesse lugar, tire ela do seu coração. Deus quer te usar para fazer discípulos. Deus quer te usar para ganhar pessoas. Amém? Não sei como vai ser, mas Ele quer te usar. Ele precisa de você. Do jeitinho que você é. Tem coisas que ninguém vai fazer, irmão. Só você. Tem pessoas que só vão ouvir você. Com seu jeitinho meio, com seu jeitinho tímido. É assim mesmo. Deus quer te usar desse jeito aí. Mas você precisa ter um espírito pronto para obedecer. Você precisa dizer sim e amém para a vontade de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar.